Você deve estar vendo como as ações estão disparando desde o início do ano. A gente está vendo as ações valorizando bastante em 2023. E fruto disso, eu passo a receber muitas perguntas, né? Poxa, Vinícius, as ações ainda vão subir? Ainda existe potencial de rentabilidade para as ações? Vinícius, é hora de vender ações ou é hora de comprar mais ações? Será que ainda dá tempo de se posicionar? Será que é melhor colocar esse lucro no bolso? Vinícius, a crise efetivamente acabou e agora a gente entrou num momento de bonança econômica, bonança no mercado de ações. Vinícius, eu tô com medo de me expor agora. Eu tô com medo de investir agora. O que eu faço? Eu tô confuso. E a primeira coisa que eu tenho que te fazer aqui é te alertar. Cuidado. Uma palavra. Cuidado com o viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade? Aqui neste livro aqui chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que é um psicólogo que foi Prêmio Nobel da Economia em 2002, ele e um colega dele de academia, estudos não, malhação, eles, desde 1979, começaram a estudar as finanças comportamentais. E dentro desse estudo das finanças comportamentais, foi o motivo pelo qual o Daniel Kahneman ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2002, eles descobriram diversos vieses cognitivos, diversos vieses comportamentais. E esses vieses nada mais são do que atalhos que a nossa mente faz, tá? E muitas vezes esses atalhos que a nossa mente faz, principalmente quando se refere a finanças, a dinheiro, faz com que a gente tome decisões erradas, faz com que a gente tome decisões equivocadas, faz com que a gente perca dinheiro investindo. Essa foi a comprovação deles, tá? E eu preciso dizer para você, cuidado com essa alta expressiva que a gente teve nas ações no mês de novembro. Se a gente pegar desde o fim de outubro até o fim de novembro agora, a gente vai ver que as ações valorizaram em média 13%. Em um mês está sendo responsável por mais da metade da alta do ano inteiro das ações. E o que é o mais trivial, mais natural, mais tradicional das pessoas? Como que as pessoas que não conhecem investimentos escolhem investimentos? Elas vão lá no banco, vão na corretora e olham para quê? Retorno dos últimos 6 meses, retorno dos últimos 12 meses, rentabilidade dos últimos 36 meses. Ou seja, você está justamente caindo no viés da disponibilidade. O que é o viés da disponibilidade? É você olhar para o que está acontecendo mais recentemente e você considerar que isso vai continuar acontecendo. Onde que as pessoas geralmente querem investir? Onde está subindo. Só que onde está subindo talvez esteja com preço um pouco alto demais. Talvez, não estou fazendo afirmação aqui agora. Só quero fazer esse alerta no início. Cuidado com o viés da disponibilidade. O mais lógico seria você investir naquilo que está caindo. Só que dificilmente você quer aquilo que está caindo. Dificilmente você quer aquilo que está desvalorizando. Dificilmente você quer aquilo que está para trás. Você quer o que está para frente, o que está valorizando. Só que isso está mais caro. Lembra disso, que vai ser importante esse contraste que a gente vai fazer com as ações a partir de agora, tá? Cuidado com o viés da disponibilidade e a euforia da alta das ações que a gente tem nesse último mês, tá? Mas vamos lá, por que as ações estão valorizando desde março? É muito simples, tá? Existe um motivo, existe uma razão e essa razão se chama taxa Selic. Nessa linha azul você está vendo o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações no Brasil. E na linha verde você está vendo a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia aqui no Brasil. Uma taxa de juros que é escolhida, é definida a aproximadamente cada 45 dias por um comitê dentro do Banco Central, que faz uma reunião de 2 dias e define qual vai ser a taxa de juros para os próximos 45 dias. Qual o padrão que a gente vê aqui nesse gráfico? A gente vê um padrão de que quando a taxa de juros sobe, as ações desvalorizam. E quando a taxa de juros cai, as ações valorizam. Esse é o padrão que a gente encontra. Por que existe esse padrão? Porque a taxa de juros ela tem uma força similar à força magnética. Quando a taxa de juros está mais elevada, antes disso, talvez você saiba, talvez não, 99% das empresas que têm ações na bolsa, elas têm dívidas. E isso, dentro do sistema contábil delas, isso é vantajoso. É vantagem uma empresa ter dívida, uma empresa desse tamanho. Por quê? Porque a empresa, ela contratando uma dívida, ela consegue captar um dinheiro que ela não tinha e o juro que ela paga por essa dívida, ela consegue abater do lucro tributável.
da base de cálculo para pagamento de imposto de renda. Então, o que ela paga de juro pela dívida, de despesa financeira, tecnicamente falando, ela justamente abate do lucro tributável, então ela paga menos imposto. Então, é vantagem a empresa ter dívida. Por isso que 99% das empresas que têm ações da Bolsa têm dívidas, tá? Claro que tem que ser até um certo limite. Então, se a gente vê a taxa de juros subindo, o que acontece? O juro de parte, pelo menos, dessa dívida das empresas vai ficando cada vez mais alto. E com isso, ela paga menos imposto, mas também ela vai ter um lucro menor. Se a empresa tem um lucro menor, é natural que essa empresa valha menos, por isso que as ações desvalorizam. Agora, quando a taxa de juros cai, o que acontece? Quando a taxa de juros cai, a despesa financeira, o juro de parte dessa dívida que as empresas têm, fica mais baixo. A despesa financeira diminui. Se a despesa financeira diminui, se você paga menos juro pela dívida, o seu lucro líquido aumenta. Se o seu lucro líquido aumenta, dividendos provavelmente vão aumentar e a empresa se torna mais valiosa porque gera mais lucro. Então faz sentido o preço das ações subirem. E o que a gente está vendo desde agosto de 2023? Queda na nossa taxa Selic. Né? E as ações estão valorizando desde março como uma antecipação em relação à queda na taxa Selic, porque o mercado está sempre antecipando o que ele acredita que vai acontecer. Então, desde março, a gente está vendo essa antecipação da queda na taxa de juros e por conta dessa antecipação da queda na taxa de juros, as ações começaram a valorizar, já com a expectativa de que as empresas vão lucrar mais, os dividendos vão aumentar, as ações, essas empresas elas têm que ser mais valiosas. E esse ciclo de queda nos juros vai continuar. Tá? Já tivemos a confirmação do Banco Central do Brasil, que deixou muito bem claro que agora na reunião que a gente tem no próximo mês, em dezembro, tem mais uma reunião do Banco Central, a taxa de juros vai cair novamente em aproximadamente 0,5% e essa queda na taxa de juros deve continuar. E aí você pode pensar assim, poxa Vinícius, mas eu não estou entendendo agora, entendi por que as ações estão valorizando em 2023, cerca de 20%, mas agora eu não entendi, tá muito limpo o cenário. Como é que vai ter uma nova queda na Bolsa? Me explica isso. Existe uma armadilha. A situação parece bonita demais para ser Brasil. Já me mandaram essa frase. Qual a armadilha que está por trás? É justamente essa armadilha que eu vou te mostrar agora. Olha só. Aqui na minha tela, eu estou dentro do site do IBRE da FGV, tá? E o IBRE é a instituição de maior credibilidade, de maior gabarito, que calcula algo extremamente importante que pouca gente conhece, poucos investidores dão bola, poucos investidores conhecem, que se chama hiato do produto. Tá? E o hiato do produto, presta bem atenção aqui que a gente vai entrar em ponto técnico profundo. Tá? Hiato do produto nada mais é do que a diferença entre o PIB efetivo e o PIB potencial. Tá? Vamos lá, Vinícius, o que é o PIB efetivo e o PIB potencial? Presta bem atenção que aqui está a grande armadilha. PIB efetivo do país é o que você vê por essa linha azul. Isso nada mais é do que o batimento cardíaco atual da economia. O PIB nada mais é do que o somatório dos bens, produtos, serviços gerados pela economia em um determinado período de tempo. Então, se alguém te disser o PIB do país em 2022 foi de tantos trilhões, você sabe que o total de bens, produtos, serviços gerados na economia naquele ano foi de tantos trilhões. Isso nada mais é do que, economicamente falando, o batimento cardíaco atual da economia. Só que tem um camarada chamado PIB potencial, que é extremamente importante, pouquíssimos investidores falam sobre isso. Olha só, o PIB potencial, que nada mais é do que o que está representado por essa linha laranja com o passar do tempo, é a frequência cardíaca máxima da economia. Então olha só, você tem o batimento cardíaco atual, você tem a frequência cardíaca máxima da economia. Ou seja, economicamente falando, é o total de capacidade produtiva do país que não gere transtornos inflacionários no futuro, que não gere uma demanda maior do que a oferta. Porque se você tiver uma demanda maior do que a oferta de produtos, o que acontece? Os preços disparam, a gente tem um novo surto de inflação e uma nova crise. Imagina que você é um corredor de 40 anos de idade. Sua frequência cardíaca máxima é o quê? 220 menos a sua idade aproximadamente. Então a sua frequência cardíaca máxima é 180 batimentos por minuto. Correto? Correto. Ok. E aí, digamos que você foi lá, definiu fazer uma corrida e você decidiu correr forte. E você decidiu correr a 190 batimentos por minuto.
O que é que vai acontecer com o seu coração se você tem 40 anos, uma frequência cardíaca máxima de 180 batimentos por minuto e você decide correr por um período de tempo razoável a 190 batimentos por minuto? Você vai para o hospital, você vai ter um problema no coração, você provavelmente vai para a UTI se você fizer isso durante um largo espaço de tempo, tá? Com a nossa economia, a gente está exatamente nessa situação agora. Lembra do que eu te falei agora há pouco? De que a taxa Selic está caindo e vai continuar caindo, segundo as palavras do próprio Banco Central do Brasil, mesmo com déficit, com toda essa situação negativa? Olha só, o que acontece neste exato momento? A gente está com o PIB efetivo exatamente batendo aqui juntinho com o PIB potencial. Isso significa que o batimento cardíaco atual da nossa economia está batendo já na frequência cardíaca máxima. Só que qual é o grande problema? Nós estamos ainda em crise. A taxa de juros vai continuar caindo. A nossa economia ainda não sentiu as quedas que já aconteceram na nossa taxa de juros. Geralmente, o impacto dessas quedas da taxa de juros impactam a economia, tem uma demora assim, de cerca de 9 meses. Então, a queda na taxa de juros de agosto a gente vai sentir na economia lá por abril. E com taxa de juros caindo, o que vai acontecer? Vai aumentar o consumo. Por quê? Os empréstimos vão ficar mais baratos, os financiamentos vão ficar mais baratos. A gente tem um índice de desemprego hoje muito mais baixo do que 2 anos atrás. Menos da metade, tá? Menos da metade do que 2 anos atrás. Então você vai ter muito mais consumo. Se você tem muito mais gente querendo comprar e você tem uma oferta estagnada, porque a gente pode ver que o nosso PIB potencial está estagnado há cerca de 10 anos. O que vai acontecer? Tem 10 pessoas querendo comprar um mesmo apartamento. O que acontece com o preço desse apartamento? O preço desse apartamento dispara. Se o preço desse apartamento dispara, se o preço do café dispara, se o preço do supermercado dispara, se o preço da educação dispara, o que acontece? Inflação. Se acontece o novo surto da inflação, o que acontece? Uma crise. Se acontece uma crise, a gente vê uma nova queda na bolsa.